Queridos irmãos, queridas irmãs que participam da Seja, muita paz a todos e também aqueles que nos acompanham pela internet. Este ano, 2016, é um ano de celebrações. Como Rafaela citou em sua prece, esta casa comemora os seus primeiros 14 anos do plano material, de história no plano material, bem como comemoramos, a comunidade espírita, desde segunda-feira, comemora os 155 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. E também, logo mais, no mês de julho, nós comemoraremos os 75 anos da obra Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Esta obra é verdadeiramente portentosa, porque quando a visitamos ali na segunda parte, à altura do capítulo 3º, Lutas e Humilhações, nós identificamos que Paulo, agora um homem renovado, tem diante de si uma grande tarefa, trabalhar-se ou trabalhar a si mesmo, porque o que acontece? Ele, após o episódio de Damasco, começa um processo de recomposição íntima e procura Gamaliel, o seu mestre, lá no Sinédrio. E a pedido de Gamaliel, Saulo, ao invés de voltar aos embates na tribuna em Jerusalém, faz um movimento contrário. Ele procura o deserto. As chamadas terapias do deserto, que foram consagradas no final do século I, por Filon de Alexandria, os chamados terapeutas do deserto, que Allan Kardec chegou a anotar nas notícias históricas que estão postas lá na terceira parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Então, Saulo vai para o deserto, para Palmira, e ali fica com o casal Áquila e Prisca. Esses 1000 anos de deserto, essa terapia que é essencial para toda pessoa que deseja se encontrar depois de uma grande queda. Por isso que muitas vezes, quando alguém me procura, sufocado, perturbado por alguma inquietação, eu digo, feche o Facebook, feche outras janelas que você tem abertas para o mundo social e abra janelas para dentro de si mesmo. É preciso procurar o deserto interno, é preciso fazer uma vida social mínima e, efetivamente, retomar contatos com a outra sociedade que normalmente foi desprezada, que é a sociedade espiritual. O anjo guardião, os espíritos amigos, com os quais nós perdemos os contatos nas nossas quedas. Então, Saulo fez esse movimento. Um homem que se submeteu a 1000 dias no deserto, mais de 3 anos. E depois desse processo de purgação, de autoencontro, ele faz o caminho de volta. Ele vai a Jerusalém. Ele encontra na estrada de Jope a Casa do Caminho. Ele deseja voltar aos debates no Sinédrio, mas aconselhado por Simão Pedro, ele faz um caminho de volta às suas próprias origens. Ele vai à Cilícia e assim ele caminha para Tarso, a sua cidade natal. E lá ele recebe grandes humilhações de Alexandre, o seu amigo, e depois do próprio pai, que praticamente o expulsa de casa. O pai se sente envergonhado pela conduta do filho, que parece uma desonra para a família. E Saulo, choroso, atormentado diante daquela rejeição afetiva, ele sai pelas ruas de Tarso, um tanto atarantado, e tem para consigo que é preciso se encontrar, e procura os arredores da cidade, começa a caminhar, toma uma leve refeição e vai caminhando em busca das cavernas que ficavam ali junto ao Monte Taurus. E Saulo e Paulo ali começam a meditar, começam a passar toda a sua existência a limpo, sobretudo os episódios mais dramáticos, a noiva Abigail, a morte do próprio cunhado, que ele era o responsável principal. E assim ele faz uma prece ardente entre lágrimas e entra num torpor mediúnico. Paulo sofre uma espécie de arrebatamento. E ali ele tem diante de si uma bela visão. O seu cunhado, Estevão, desencarnado, e a sua noiva amada, Abigail.
E aí nos perguntamos, se nos encontrássemos com a nossa noiva ou com o nosso noivo, que tipo de conversa teríamos? Naturalmente, o primeiro impulso deveria passar a limpo as inquietações afetivas, mas isso não acontece com Paulo. Ele ali diante de Abigail chora e começa a perceber que diante de si tinha uma grande empresa, grandes desafios. E Estevão e Abigail começam a apresentar para ele as diretrizes que ele deve abraçar daqui para diante. Mas à medida que a noiva vai se despedindo, Saulo, entre lágrimas, ele começa a formular 4 questões. E a cada questão que ele elabora, a noiva, delicadamente, lhe oferece uma diretriz, uma única palavra. Quando ele fala da dificuldade de, enfim, viver a mensagem de Jesus, Abigail diz, ama. Mas ele diz ainda para ela, é difícil amar, porque os inimigos, via de regra, sufocam todas as boas empresas de alguém que tenta encetar essa tarefa. E ela diz, trabalha. E na sequência ele vai dizer que o ato de trabalhar junto aos inimigos, junto àqueles que nos desafiam à paciência, leva normalmente à desolação, ao desencanto. E ela diz, espera. E ele parece insatisfeito e mostra as dificuldades de esperar num contexto tão difícil, até que ela finalmente formula a última diretriz, perdoa. São os 4 elementos postos por Abigail para o apóstolo Paulo. Ama, trabalha, espera e perdoa. Para todo aquele que deseja efetivamente passar a sua vida limpa, acertar os seus erros, é preciso tomar essas diretrizes como Paulo fez. E aí nós percebemos que logo na segunda formulação aparece o trabalho como algo essencial. Aliás, em um livro dos Espíritos, à altura da questão 674, ali nós temos a discussão do codificador com os Espíritos, se o trabalho é uma lei da natureza, se o trabalho é uma necessidade, porque nós temos uma história do trabalho. Uma história do trabalho que na antiguidade estava ligada ou à tortura ou à negação do ócio. A palavra trabalho em latim negotium, negação do ócio, ou tripalium, que era um instrumento de tortura à época. No século XIX, sobretudo a partir das ideias de Marx e Engels, o trabalho faz um contraponto com o capital. Mas o trabalho ainda não é compreendido como um instrumento de evolução do próprio ser humano. E os Espíritos colocam para o codificador que o trabalho é uma lei natural, portanto é lei de Deus. Deus quer que nós trabalhemos. É absolutamente natural trabalhar. O ato de rejeitar o trabalho é sim uma paixão artificial, é uma invenção humana, é uma teimosia humana, digamos assim. E ali os Espíritos vão mostrando para o codificador que, de fato, o trabalho está na natureza. Pelo trabalho o homem progride em todos os sentidos. E aí uma visão nova daquelas concepções já consagradas, distorcidas, limitadas em torno do trabalho. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20º, nós temos os trabalhadores da última hora, quando o codificador recupera uma bela parábola de Jesus para mostrar que na redenção da terra, todos nós temos uma participação nesse concerto de forças. Mesmo aqueles que começaram antes, até aqueles outros que chegam no momento do acabamento desta obra coletiva. É o trabalho cooperativo. Às vezes, nós começamos um trabalho numa determinada reencarnação e nós mesmos vamos retomá-los na sequência. Ou temos uma perspectiva tão cooperativa que começamos um trabalho admitindo que outra pessoa haverá de dar prosseguimento àquela tarefa, que não podemos seguir com ela devido aos limites do tempo e do corpo físico. Então, nesse capítulo, os trabalhadores da última hora do Evangelho segundo o Espiritismo, há um elemento novo que os Espíritos colocam. É preciso ter gratidão pelo trabalho. Esse é algo que não estava, de algum modo, catalogado nas ideias humanas, porque o trabalho, muitas vezes, era confundido como um esforço, ou um esforço inútil, ou uma coisa penosa. Mas alguém ter gratidão pelo trabalho, agradecer ao trabalho, é um elemento novo. Isso no aspecto do trabalho sobre a ação da natureza,
mas tem um trabalho espiritual, os trabalhos internos. Às vezes nós encontramos naquelas atividades de alguém fazendo reparos, hoje nem tanto, mas quando a fiação era toda subterrânea, nós tínhamos aquela famigerada placa, homens trabalhando. Nunca tinha mulheres trabalhando, acho que hoje talvez a tenha, né? Mas era sempre homens trabalhando. E sempre tinha lá, enfim, alguns operários fazendo um serviço penoso, mostrando efetivamente que aquilo que não aparecia na superfície, mas lá embaixo, com certeza, uma atividade estava sendo feita para dar funcionalidade às nossas vidas. Da mesma forma, aqui e acolá a gente tem que colocar uma plaquinha dessa, homens trabalhando, ou um homem ou uma mulher trabalhando, porque nós precisamos fazer os trabalhos internos. Na mitologia grega, nós temos o mitologema de Hércules, aquele que num momento de loucura mata a própria esposa e os próprios filhos. E Hércules fica consigo mesmo, engolfado num profundo sentimento de culpa. Por isso, ele se submete às 12 tarefas propostas por Euristeu. Uma após outra, tarefas ditas como impossíveis, Hércules vai vencendo. Todos nós temos as nossas tarefas hercúleas, são os desafios para a construção de elementos internos, para as conquistas espirituais, e que levam muitas reencarnações. Então, é um trabalho ligado à perspectiva da redenção. Mas também o trabalho pode ter uma dimensão ligada à abnegação, à dedicação. Porque, observemos, Joana de Ângeles, na obra Lampadaria Espírita, psicografada por Divaldo Pereira Franco, vai nos falar de uma velha página escrita pelo literato russo Leon Tolstói, que conta que certa vez um sacerdote, passando pelo campo, encontrando aqueles homens ainda quase à hora do Ângelus, trabalhando, disse: vocês todos, vamos para a capela, vamos orar. E os operários e as pessoas simples disseram: padre, nós não podemos, porque estamos arando. E aí o sacerdote pensou consigo mesmo, e em língua portuguesa isso é possível, o trocadilho, o sacerdote disse: arar, orar, então tá bom, todos estão dispensados, porque arar é orar. E nós diríamos aqui, parafraseando Tolstói, arar ou trabalhar também é amar. Quem trabalha está amando, quem trabalha efetivamente está contribuindo, às vezes de forma abnegada, para facilitar a vida de muitas pessoas, se não dela mesma. Isso nos faz ver que há pessoas que trabalham e outras que trabalham, e até outras que dão trabalho, né? Nós sabemos disso, porque é diferente, às vezes a mesma tarefa, ela pode ser tomada de uma forma ou de outra, a depender daquele que a abraça. Recentemente, quando o nosso pai ainda estava encarnado, nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho de observação na Liga contra o Câncer, aí em Natal. Começamos a atentar para a conduta dos enfermeiros, como os enfermeiros atendiam às suas tarefas, atendiam aos pacientes. E ali observávamos as mais diversas disposições. Havia aqueles que faziam aquela atividade de forma um tanto mecânica, penosa, né, como se estivesse, enfim, dando conta de um grande sofrimento. Havia aqueles outros que faziam de forma mais ou menos profissional. Mas, diante de todos que compareciam ali para dar assistência aos enfermos, eu comecei a observar um determinado enfermeiro. Ele tinha uma dedicação incomum, era de uma alegria absurdamente fora do normal. Então ele alegrava os pacientes, ele sempre era chamado, sempre vinha imediatamente, fazia sempre algo mais. Ele animava o paciente, ele trazia um recado de esperança, ele dava conta daquilo que estava prescrito na sua profissão. E então eu disse: este homem é um homem excepcional. Eu não vou perder a oportunidade de aprender com a figura que está acima da média, porque se está na média é ser medíocre. Mas quem está acima da média é sempre um mestre de humanidade. Então me aproximei dele e disse: eu tinha observado, era um rapaz, ainda deveria ter no máximo 30 anos, eu tinha observado que, não obstante, eu sei que o salário de enfermeiro não é um salário muito interessante nesse país. Eu sei também que as condições de trabalho são tanto precárias e que muitas vezes os pacientes não são lá tão dóceis. Havia lá um paciente, inclusive, que cuspia os enfermeiros, um paciente extremamente rebelde, né, com câncer, mas ele, por revolta, quando o enfermeiro se aproximava, ele cuspia. Ele dava chutes, né? E aí,
eu conversei com esse enfermeiro, mas enfim, o que lhe anima tanto pela madrugada a chegar aqui e fazer, enfim, os procedimentos com tanta alegria? Aí ele contou uma história pessoal. Eu sabia que tinha qualquer coisa especial naquele rapaz. Ele disse, alguns anos atrás, meu avô também foi acometido por um câncer. E ninguém da família se dispôs a ficar com ele. Eu aceitei essa incumbência. E passei a assisti-lo, a acompanhá-lo dia a dia, noite a noite, num hospital especializado. E meu avô morreu nos meus braços. Eu amo meu avô. E prometi a ele que desde aquele dia eu me tornaria enfermeiro. E cada pessoa que eu cuido, na verdade, eu homenageio o meu avô. Então eu vi ali que aquele homem, não perguntei sobre a religião dele, nem precisava. Estava manifesto que aquele homem era uma criatura espiritualizada, e isso basta. Então, essa história o envolveu, o tocou, o estimulou a abraçar a enfermagem de forma diferenciada. Aquele sim tinha um trabalho, abnegação. Aquele dava um colorido, dava algo para adorar as horas. Elas eram diferenciadas dos outros profissionais. E assim acontece em todas as profissões, nós encontramos profissionais abnegados, profissionais dedicados e aqueles profissionais que vão lá bater o ponto na expressão popular. Eles fazem aquilo como uma obrigação e muitas vezes diz assim, hoje é ponto facultativo, começam a festejar. Hoje vai ser feriado, hoje aconteceu isso, hoje morreu alguém. Eles até comemoram às vezes intimamente, porque enfim não haverá trabalho. É uma atitude de aquelas pessoas que acham que a vida tem uma dívida para com elas e que elas devem estar sempre exigindo das pessoas, da sociedade, uma dívida impagável. Elas estão sempre reclamando, exigindo, mas na hora de manifestar sua disposição de trabalho pelo próximo, elas revelam dificuldade. Isso nos faz ver muitas vezes aquele exemplo do espírito André Luiz, porque André Luiz, bem sabemos, foi um médico muito bem conceituado na sociedade carioca na primeira metade do século XX. E como médico daquela época, era um médico da elite. Não era um médico de um sanatório, de um hospital público. Era um homem de grandes posses e que soube usar a medicina para manter e aumentar o seu patrimônio. E ele tinha a sua clientela, ele tinha os seus honorários altíssimos. E conta André Luiz que quando estava nas regiões umbralinas, nas quais estagiou por vários anos, aqui e acolá ele via, diante daquela sombra imensa, lampejos de luz, alguma réstia de luz. E quando ele estava se recuperando, procurou saber, mas o que eram aquelas luzes, resplandecentes aqui e acolá, no tempo que eu passei nas trevas? Alguém lhe informou, aquelas luzes eram as preces das pessoas que você atendeu no final do expediente, lá às vezes sem muita boa vontade, você atendeu por caridade. Então, muitos daqueles seus pacientes que foram atendidos por caridade, nunca esqueceram o seu gesto e ficaram gratos, e transformaram essa gratidão em postura de prece intercessória. E toda prece tem um endereço certo. Então André Luiz entendeu que o trabalho, efetivamente, é uma atitude de amor. Naquele momento, ele recebeu uma resposta de amor. Mas isso nos faz lembrar também a ansiedade de alguns indivíduos, a dificuldade de aceitar as tarefas. Estão tão preocupados em atingir a espiritualidade, que esquece que o trabalho na forma de amor é uma forma de espiritualizar. Conta-nos que Mahatma Gandhi, certa vez foi visitado no seu ashram, na Índia, por dois rapazes muito afoitos, dois jovens que estavam ali dispostos, conheceram a história de Mahatma Gandhi, ele sabia usar muito bem a imprensa mundial. Então viajaram de um outro continente, foram à Índia e estavam apaixonados por aquela proposta pacifista de iluminação, de iniciação, e disse, vamos procurar o Mahatma, vamos nos iniciar, vamos nos tornar pessoas espiritualizadas, quem sabe até gurus na sequência dos anos. Então, é próprio dos discípulos procurar o Mestre e procurar o Mahatma. Nós queremos nos iluminar, nós queremos que o Senhor nos inicie imediatamente.
E Mahatma percebeu o entusiasmo daqueles rapazes, daqueles quase meninos, e então propôs: que bom que vocês vieram ao ashram, porque ainda hoje estávamos precisando de voluntários. Há uma tarefa para a qual não temos a quem indicar, para quem indicar. Ele disse: pois então, estamos aqui. Ele disse: vamos começar a iniciação hoje. O Mahatma disse: vamos começar hoje. E aí Mahatma propôs: nós temos algumas latrinas no banheiro ali. Eu gostaria muito que vocês nos ajudassem limpando esses banheiros, né, fazendo a higiene dessas latrinas. Os rapazes estranharam, mas o que sai da boca de um Mahatma só pode ser coisa santa. Você não questiona. E aí, imediatamente, foram fazer a atividade. Primeiro dia, limpar as latrinas. No dia seguinte, mais animados, hoje Mahatma Gandhi deve tomar uma postura, sei lá, postura de lótus, e vai nos ensinar algo sublime, algo que ele aprendeu na Bhagavad Gita, ou coisa assim, nos Upanishads, no Rig Veda, e assim pensou. No dia seguinte, Mahatma Gandhi encontrou os rapazes: oh, que bom que encontrei vocês. E eles: e então, e a iniciação? Estou precisando novamente que vocês comecem aquele trabalho de limpar as latrinas. Segundo dia, os rapazes: vamos limpar as latrinas. E isso só pode ser, né, na verdade, um aquecimento, alguma coisa diferente. O Mahatma é o Mahatma. Segundo dia. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, quinto dia. No final da semana, eles dizem: olha, hoje nós temos que ter uma conversa muito séria com esse Mahatma, né? Já diziam de forma assim um tanto raivosa, né? Aquela coisa controlada. Esse Mahatma não está parecendo muito grande alma, não, que é a tradução do sânscrito para Mahatma. E então disse: e hoje? Ele disse: hoje, não já sei, latrina, limpa lá. Exatamente. Ele disse: mas enfim, nós viemos aqui, nós viemos da América, e nós queremos ser iniciados na sua filosofia. Nós queremos, enfim, o grande conhecimento celestial que o Senhor tem na alma. E o Senhor fica apenas pedindo para a gente limpar a latrina, e nunca começa a tal iniciação. Afinal, quando é que nós vamos começar? O Mahatma disse: começar? Começar, porque até agora só limpamos latrinas. Ele disse: mas nós já começamos desde o primeiro dia. Como assim? Ora, eu apresentei a vocês uma tarefa humilde que exigia paciência e muita renúncia, muita abnegação. E vocês já estão irritados logo no final da primeira semana. Então, acho que não podemos começar a iniciação porque ela já se deu anteriormente e vocês não conseguiram atender aos requisitos necessários. E eles entenderam a grande lição. Eles esperavam, enfim, que algo da iniciação nada tivesse com trabalhos manuais, com aquele trabalho apagado, né, de, enfim, servir aos outros sem que ninguém soubesse quem limpou os banheiros do ashram. É para termos uma ideia de que, efetivamente, até Jesus, ele soube se apagar numa carpintaria humilde em Nazaré, dando conta da grandeza do trabalho. Se o próprio mestre, né, ele se deu a essa disposição, imaginemos nós outros. Por isso, certa vez declarou aos fariseus: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, mostrando efetivamente que ninguém deve escapar à lei do trabalho. Mas o trabalho também, ele pode ter uma dimensão terapêutica. Hoje se sabe, o trabalho, ele tem uma dimensão, sobretudo, de terapia ocupacional. As pessoas, muitas vezes, quando se aposentam e não têm um plano de ocupação das horas, elas tendem à depressão. Por isso, é recomendável qualquer pessoa, quando está desimpedida, está desobrigada das suas tarefas profissionais, abraçar uma causa humanitária, se integrar a grupos solidários, a grupos humanitários, de modo que ela permaneça sendo útil, porque a definição que os espíritos apresentam para o trabalho é que toda ocupação útil é trabalho. Seja trabalho intelectual, seja trabalho físico. Se estamos sendo úteis à humanidade, isso, por definição, é trabalho. Porque, às vezes, a pessoa pode estar impedida, adoecida, ela pode ter alguma disfunção orgânica, fisiológica, e isso não a impede de trabalhar. Só em pensar o bem, nós estamos trabalhando, nós estamos lançando o universo afora forças poderosas que constroem, enfim, o que há de melhor e que dão sustentação ao mundo.
Nos lembra Joana de Ângeles, na sua obra Momentos de Saúde, no capítulo 5º, psicografada por Divaldo Pereira Franco, que certa vez um grupo de monges se submeteu a um passeio com o seu mestre, com o seu prior. E o mestre seguia à frente, os monges obedientemente atrás. Em determinado momento eles perceberam que havia um homem muito piedoso. Ele tinha um problema grave, porque o seu carro, a sua carroça, estava atolada na lama. E este homem, na disposição de obter uma solução para aquela dificuldade, ele fica de joelhos, de mãos postas, e começa a repetir orações, uma atrás da outra. Os monges observaram aquela cena e ficaram tocados. Mas que pessoa piedosa! Olharam para o monge-chefe, o monge maior, e ele ficou impassível, não disse nada, não fez nada. Ora, como eles são obedientes, seguiram a caminhada, apenas observaram aquele homem piedoso. Mais adiante, encontraram um outro homem numa situação assemelhada, uma carroça atolada numa poça de lama, e aquele homem tinha uma postura, aquele novo homem tinha uma postura diferente, porque ele estava dentro da lama, fazendo o maior esforço para tentar soerguer a sua carroça. Mas ele não fazia isso como o anterior, colocando o nome de Deus entre os lábios. Ele praguejava, ele dizia palavrões, ele, enfim, lamentava aquela situação, mas não deixava de se esforçar, não deixava de fazer, enfim, de impor força para poder, enfim, evitar aquele desastre e tirar o seu carro da lama. Os monges olharam aquela criatura pecadora, perturbada, baixaram a vista e depois olharam para o monge maior, o monge mentor. E o monge mentor, com um gesto muito simples, disse: ajuda este homem. Eles ficaram chocados, mas obediência é obediência. E ajudaram o tal homem, foram lá, e com um esforço coletivo conseguiram retirar o carro do atoleiro, a carroça do atoleiro. E isso fez toda a diferença. O homem agradeceu, naturalmente parou de praguejar, parou de lamentar, e tomou uma postura diferente, ficou muito alegre, e agradeceu a cada um e a todos. Quando chegaram no mosteiro, foram pedir satisfações ao monge. Mestre, aquele primeiro homem parecia tão dedicado a Deus, tão amoroso, e o senhor não fez absolutamente nada para que pudéssemos ajudá-lo. Ele parecia um merecedor da ajuda divina. Mas aquele outro homem, pecador, perturbado, uma tormenta em pessoa, o senhor pediu que nós o ajudássemos. Não entendemos, porque aquele outro estava mais de acordo com a lei de Deus. Mas como assim ele estava praguejando, lamentando? Mas ele estava trabalhando, ele estava no limite das suas forças, tentando resolver um problema. O que estava faltando para eles era uma força extra, vocês deram. Veja que depois ele tomou a postura correta, a postura de gratidão. Então esse é um homem bom, embora estivesse momentaneamente atormentado. E eles entenderam que, de fato, o segundo homem estava fazendo aquilo que a natureza pede, trabalhar no limite das nossas forças. Isso está posto também no Livro dos Espíritos, quando se fala do equilíbrio entre trabalho e repouso. Nós temos que trabalhar até o limite das nossas forças. E alguém, quando trabalha além do limite das suas forças, naturalmente fere um princípio da natureza. Hoje nós temos essa tormenta moderna, que são os viciados em trabalho. As pessoas trabalham por fuga, as pessoas muitas vezes rompem, fragilizam seus laços familiares, porque elas se empenham de tal modo no escritório, nas atividades, no trabalho, enfim, para poder fugir das dificuldades, dos desafios afetivos e outros. Então, esse efetivamente não é um trabalho, a abnegação, o trabalho dos viciados. Nos lembramos um dia que atravessamos uma prova, acredito que já tenha contado isso de uma outra feita aqui, mas o faço mais uma vez. Quando, certa feita, nós estávamos numa tarde, quase no momento de ir para o trabalho, nós tínhamos uma aula a ser ministrada às 18h30, e de repente fomos sacudidos por uma perturbação, por uma prova pessoal. Mas aquilo me desestruturou de tal forma
que eu fiquei pensando, eu não tenho condições de trabalhar hoje. Daqui a pouco mais de 1 hora eu teria que estar em sala de aula, mas com que estrutura eu ficarei em sala, né? Com esse espinho no coração eu não posso, não tenho condições. Poderei perfeitamente, no outro dia, procurar um médico, obter um laudo, alguma coisa, e comprovar que eu não tinha condições de trabalho intelectual. Não tinha condições de coordenar as ideias, dado a força da emoção que me foi tomada. Então eu pensei comigo mesmo e disse, eu acho que eu não deveria ir trabalhar. Mas eu me lembrei de uma história, quando eu fazia um curso de teatro com a professora Eneida Maracajá, que me tocou à época. Isso faz muito tempo, vocês não estavam reencarnados, na década de 80, né? Todo mundo estava no além, mas enfim, eu já estava encarnado e era aluno da professora Eneida, no final da década de 80, e ela nos contou uma história interessante. Ela disse que certa vez, no Teatro Municipal Severino Cabral, o Teatro de Campina Grande, e ela estava participando de um espetáculo de um palhaço. Era um humorista, um homem muito talentoso, e que a sua presença no palco provocava gargalhadas. Era uma risoterapia, né? A céu aberto quase, porque as portas lá abertas do teatro, aquele tempo. E então, no intervalo, alguém, de forma indelicada, informou a esse artista que o pai dele, na sua cidade natal, tinha acabado de falecer. E o artista se sentiu chocado. E ele pensou consigo mesmo, como eu vou voltar para o palco? Como é que eu vou contar piadas? Como é que eu vou alegrar esse povo, sabendo agora que meu pai acaba de expirar? Eu preciso voltar para casa. E começou quase que a entrar em confusão mental. Pensou, mas disse para si mesmo, não faz sentido. Essas pessoas vieram para se divertir, e o espetáculo tem que continuar. Então ele enxugou as lágrimas, lembrou da sua capacidade, do seu talento, e voltou para o palco, e ninguém desconfiou que aquele homem tinha diante de si uma notícia perturbadora, a própria morte de seu pai. O espetáculo continuou normalmente. A professora Eneida nos contou isso, e no momento eu me lembrei da história do palhaço. Eu disse, os meus alunos nada tem a ver com a minha dificuldade. Devem ter viajado de cidades circunvizinhas, e, enfim, de forma penosa, e não faz sentido que eu não compareça. Eu vou fazer um esforço, eu preciso ir. Quem sabe na dinâmica, no debulhar das ideias, eu vá esquecendo desse espinho que me macera a alma. E assim eu fui. Fomos tocando a aula com algum prejuízo, e ao final aconteceu algo diferente. Um dos meus alunos me procurou quando todos saíram, estava lá apagando a lousa. O aluno me procurou e disse, de forma muito acanhada, muito estranha, disse, professor, eu preciso conversar uma coisa com o senhor. Eu disse, pois não. Ele disse, será que é mais uma pancada para fechar o dia? Já estou aqui abalado, mas ele disse, professor, olha, aconteceu uma coisa muito estranha lá em casa hoje e envolve o senhor. Eu disse, pronto, agora complicou a situação, né? Eu estou perturbando até a casa dos outros, naquela postura meio pessimista por força do golpe, né? Aí disse, professor, olha, o senhor não me leve a mal, mas eu tenho uma filha, uma menininha, disse lá, de 5, 6, 7 anos, uma coisa assim, esqueci a idade da menina, mas é uma criancinha. E hoje à noite, e hoje à tarde, quando eu saía de casa, ela veio com uma história muito estranha para mim, pela primeira vez na vida. Disse, como assim? Ela tinha uns tabletes de chocolate. E ela disse, painho, o senhor vai para a aula hoje? Eu disse, vou. E o senhor tem quantas aulas hoje à noite? Ele disse, eu tenho uma aula às 6 e tenho uma aula às 8. E são dois professores diferentes. Eu disse, pois então, ela disse assim, o senhor vai me obedecer. Você vai pegar esse tablete aqui e vai entregar para o professor da primeira aula. E somente ele, não é o outro não confunda, é o professor da primeira aula. Disse o nome dela e disse, diga a ele que eu mandei. Mas como assim? Aí ela chegou a dar algumas características e disse, ele é mais ou menos assim. Eu disse, pois professor, eu estou acanhado porque minha filha está me colocando nesse constrangimento. Ela me pediu para entregar esse tablete de chocolate, aquele tablete de 5 gramas de chocolate, né, que custa uma miséria, a coisa, né, sei lá quantos centavos tem aquilo.
Ela me fez questão, exigiu, disse que tinha que ser o professor da primeira aula, tinha que ser o senhor, e perguntou características, tudo. Eu não entendo, mas ela pediu. Eu disse, pois então, eu quase chorei em sala de aula. Me controlei, disse, essa menina vai ter mediunidade assim, mais do que Chico Xavier, porque não é possível. Os espíritos deram um giro no mundo, disse, quem é que pode ajudá-la a essa altura? Àquela altura, só a filha do aluno, por encontrar aquela criança, para me trazer aquele mimo que era, com certeza, enriquecido, né, pelo símbolo de muito afeto dos espíritos e da própria criança. Eu voltei para casa absolutamente renovado. Se tivesse para dar aulas até madrugada, eu iria ali, que eu tinha fôlego, animadíssimo, mas graças àquela atitude, né, singela da criança. Com certeza, foi uma manobra, no bom sentido, dos amigos espirituais, mostrando que, efetivamente, os momentos mais difíceis, eles não nos abandonam. Aí eu formulei uma questão: e se eu não tivesse ido trabalhar? Olha a importância do trabalho. Como eu fiz uma opção, lembrando da história do palhaço, eu fui trabalhar. E o mundo espiritual soube responder à minha disposição, à minha atitude. E assim nós podemos imaginar, porque muitas vezes estão no trabalho pessoas dedicadas, abnegadas, que trazem suas dores macerando a alma, que nós desconhecemos, e que elas, por discrição, não vão ali debulhar para todo mundo a sua dificuldade. Porque daqui a pouco, imagine se eu chego em sala de aula e conto alguma coisa, a turma toda está chorando, né? Vai ser aula de teatro, né? Então, para termos uma ideia dessa questão, o Evangelho de Jesus nos coloca uma parábola muito interessante, dentre as muitas que envolve o trabalho, que Joana de Ângeles, espírito, na obra Libertação pelo Amor, faz uma análise para nós, da parábola dos dois filhos. A parábola dos dois filhos é aquela que conta que um homem tinha dois filhos. O primeiro deles disse assim: pai, vou trabalhar. E disse que ia trabalhar. Foi para a sua vinha, mas no meio do caminho se arrependeu, se deixou levar pela preguiça e não foi ao trabalho. O segundo filho, o pai pediu: meu filho, vá trabalhar na vinha hoje? Disse: não, eu não vou absolutamente. Não foi, mas no meio do caminho, tocado pelo arrependimento, lembrando de seu pai, ele fez uma disposição e foi à vinha e trabalhou. E Joana faz uma bela análise dessa passagem, mostrando perfeitamente que todos nós somos essas criaturas arrependidas, que em existências passadas não soubemos avaliar a beleza do trabalho, e hoje, arrependidos, já estamos trabalhando na vinha do Senhor. Isso também nos faz lembrar, e aqui nós pediríamos licença, para fazer uma pequena anotação biográfica, de ordem pessoal, muito pessoal, porque, como citávamos agora há pouco, na noite do dia 13 para o dia 14 de março, o meu pai se despediu do mundo físico, Raimundo Firmino Carneiro, né? E só então a gente pode ver a grandeza de certos espíritos, aos 80 anos, quase 81. Um homem que soube se apagar para poder, enfim, garantir a existência de 10 filhos. Um homem excepcional, porque até pela assinatura dele, era uma criatura simples que veio do campo, mas ele tinha uma coisa diferenciada, e a sua inquietação intelectual que me fazia suspeitar: este homem deve ser um grande intelectual, deve ser um italiano reencarnado, isso não me engana. Mas ele preferiu se apagar num papel menor, se apagar na condição de um simples sertanejo de um nordestino, e, acima de qualquer suspeita, tocar a diretriz e a educação de 10 filhos. E, para termos uma ideia, isso nos faz lembrar também da questão 681 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se é da lei da natureza que os filhos sejam obrigados a trabalhar pelos pais. E os espíritos dizem que sim, bem como os pais trabalharem pelos seus filhos. Ora, os filhos nascem e ficam à mercê do trabalho do pai ou dos pais. E, muitas vezes, acontece hoje que os próprios pais dão sustentação aos filhos, e nem sempre os filhos dão sustentação aos pais. Os pais fazem poupança ou passam dificuldades. Há filhos que, por ingratidão, não dão devido retorno, não dão a sustentação ou afeto nas horas mais difíceis. Então, o meu pai estava ali, e eu comecei a pensar algumas
questões mais recentes em torno do amor. Daí o título dessa palestra, né? Que trabalhar é amar servindo. Quando se fala em trabalho, as pessoas não imaginam nada sobre amor. Amor só lembra aqueles filmes hollywoodianos, aquelas comédias românticas com Richard Gere e companhia. São todas maravilhosas, né? Normalmente só tem aquele casal, né? Ele, ela, ela e ele, e o namoro vai, o namoro vem, o filme inteiro, né? Aquela coisa tão melosa, muitas vezes, tão doce que é capaz de dar diabetes, né? Aquela dificuldade, né? Você percebe que o filme é doce demais, falta amargura, falta uma dramaticidade, né? Mas cai no gosto popular. Mas, enfim, não se associa amor a trabalho, e muitas vezes a paternidade. Ora, numa perspectiva filosófica, o antônimo do amor, como Allan Kardec coloca, é o egoísmo. Então, quem é menos egoísta, ama mais. É muito simples. A nossa sociedade criou uma distorção. Quem é que ama muito? Aquele que tem a discursividade sobre o amor. Aquele que declara facilmente sobre o amor. E isso nem sempre é verdadeiro. Porque por trás daquele discurso amoroso, pode estar uma figura extremamente egoísta, manipuladora, enfim. A regra é, quando é que nós sabemos que alguém ama muito? Quando a pessoa é pouco egoísta. Isso sim. Essa é a grande regra. Porque no caso de meu pai, ele nunca me disse eu te amo. Nem precisava, ele me dizia isso diariamente pela sua boa disposição, na medida que por uma questão de educação, ele foi educado lá no sertão. Um homem nordestino normalmente não declara o seu afeto. É uma questão cultural. Mas isso não quer dizer que ele não nos amasse, muito pelo contrário. E eu comecei a fazer uns cálculos malucos. Eu comecei a imaginar quantas feiras, por exemplo, meu pai é quem fazia a feira lá de casa. Minha mãe, naturalmente, muito dedicada, muito bondosa, ela teve esse benefício, né? Ela ficava em casa e ele quem ia ao mercado, né? Então, eu fiz um cálculo, em torno de 40 anos, meu pai fez quase 3.000 feiras por nós. Eu e mais 9 irmãos. 3.000 feiras. Quem suportaria fazer 3.000 feiras? Só comecei a fazer cálculo e comecei a perceber outras coisas que ele fez em nosso benefício. Eu disse, esse homem é um gigante, porque ele esqueceu de si mesmo, ele soube se apagar para dizer que nos amava, trabalhando por todos nós. Todos os filhos, hoje de formação acadêmica, etc., todos de algum modo beneficiados, e nos lembramos do personagem José da Galileia, o pai de Jesus. Não existe na Bíblia figura mais discreta do que José. Ele entra e sai, há poucas referências no Novo Testamento a José, como nos lembra Haroldo Dutra Dias. Sabe-se apenas que ele levou o menino Jesus para o Egito, que ele trouxe, que ele casou-se com Maria. Então, as citações a José são mínimas, porque é próprio dos espíritos elevados optar pela discrição. Então, nesses dias em que as pessoas ficam absolutamente confusas, achando que o amor está ligado à discursividade, é preciso, de algum modo, recuperar esse laço entre o trabalho e o amor. Quem trabalha ama. Ama a si mesmo, ama a humanidade, ama as criaturas que estão sob sua tutela. E, nesse caso, os nossos pais são trabalhadores por excelência. Nem precisa se sindicalizar, porque eles já trabalham demais, né? E aí nós observamos, hoje à tarde, nós comentávamos, e aqui caminhamos para o encerramento da nossa fala. Começamos a observar, quando as pessoas estão desencarnando, quem as recebe no mundo espiritual. Quem as recebe? E aí, de um modo geral, com raríssimas exceções, é o pai, é a mãe, é o avô, é o bisavô. É um afeto querido que tem uma folha de serviço em benefício daquela pessoa e de toda a família. Nunca vi, em obra mediúnica, eu desencarnei, sabe quem estava me esperando? O meu paquera. Nunca vi. Nunca vi, eu desafio. Estava lá ele me esperando, piscando para mim. Vamos para o cinema aqui no além? Não existe essa figura. Vamos, não existe, absolutamente. É sempre essa criatura, pode checar lá, um por um. Alguém pode dizer, mas André Luiz foi socorrido por Clarencio, mas amando da mãe de André Luiz. Observemos bem. E provavelmente lá Clarencio dá a entender que ele foi familiar, é um espírito muito vinculado a André Luiz de outras existências. Talvez tenha sido pai dele. Então, nós percebemos aí, com essa prova mediúnica, o que de fato, quem trabalha por nós é quem efetivamente nos ama.
E nós temos que ter uma grande disposição de agradecer esses corações valorosos que, da forma mais apagada possível, nunca exigiram homenagem, nunca exigiram reconhecimento, mas fizeram tudo para que as nossas existências pudessem correr da melhor forma. Nosso pai, nossa mãe, esposos, esposas efetivamente, companheiros comprometidos, porque efetivamente trabalharam e trabalhando estavam constantemente, de forma silenciosa, declarando para nós o quanto nos amavam. Porque esses espíritos são nobres, são elevados e efetivamente tinham muitas outras tarefas a se dedicar, mas renunciaram certos projetos pessoais para trabalhar em nosso favor. E nesses dias em que a Seja completa os seus primeiros 14 anos, nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que cooperaram e continuam cooperando e haverão de continuar cooperando para que esta casa permaneça sendo uma oficina de trabalho espiritual. 14 anos do plano físico. É o trabalho voluntário, é o trabalho dedicado, é o trabalho naquilo que é um desafio para todos nós, nesses dias de egoísmo exacerbado e disfarçado, que é o trabalho cooperativo. No trabalho cooperativo, a gente diz, eu trabalho, mas o meu trabalho é insuficiente. Para que a obra avance, eu preciso estabelecer parcerias, eu preciso do outro. Isso está muito bem consagrado no prefácio de Paulo Estevão, psicografia de Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, porque ele vai dizer que sem cooperação não é possível o trabalho de redenção espiritual. A parceria de Estevão com Paulo é determinante para que o apóstolo se transformasse nessa figura ímpar que brilha na história da humanidade. Portanto, que todos nós saibamos abraçar, agradecer as oportunidades de trabalho e a todos aqueles que trabalham em nosso favor, e agora agradecer também a Erivelto pelo seu trabalho musical, que com certeza nos encantou e haverá de continuar nos encantando nesses próximos números. Muita paz a todos.